Jó capítulo 17, versículo 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou, de fato, cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbios dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se escureceram de mágoas os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os restos pasmam Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia e luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descansado. Galera, falando sobre esse versículo, eu queria refletir com você, né? Se Jó chegou a dizer isso, ó. Ele já não esperava mais nada dessa vida, galera. Por quê? Porque ele já tinha perdido família, já tinha perdido estrutura, já tinha perdido a esposa, que era a estrutura principal dele aqui na terra, né, galera? Então, se você parar para refletir, né, quando a gente fala sobre a história de Jó, a gente pregar isso dentro de uma igreja, principalmente, galera, você, né, que é pregador da palavra, você, né, que se diz, né, um pregador do evangelho, a pessoa que transmite o amor cristão, né, você tem que refletir sobre as suas atitudes, galera. Por quê? Se Jó chegou a essa situação, você pare e analise. Todas as pessoas à volta dele já não conseguiam mais, né, nem se comunicar com ele. Por quê, galera? Porque na visão das outras pessoas, naquele momento, esse Jó, como ele estava vivendo, a forma que ele estava servindo a Deus, em outros olhares já acabava tendo inveja, acabava tendo uma certa interpretação de que ele poderia ser fanático, louco, sabe? E tudo isso foi para corromper a fé de Jó, né? E isso realmente acontece nos dias de hoje. Quando a gente espera, né, algo de uma pessoa que vem da igreja, essas pessoas que deveriam ser exemplares, a gente espera demais também, galera. E a gente não pode esperar muito do homem, sabe por quê, galera? Porque o homem é falho, certo? Assim como também, né, as outras pessoas não podem também ficar criticando a pessoa que tenta e não consegue superar, porque tudo na vida tem o seu momento certo. A Bíblia diz isso, né? Há momento de crescer, há momento de nascer, né? Momento de morrer. Tudo tem um momento e a gente tem que ter o quê? Perseverança. A gente não pode desistir da nossa fé.
Por isso eu digo nessa manhã, se algum dia você teve a oportunidade, né, de fazer algo por alguém, se você fez algo por alguém, tentou ajudar, reflita sobre as atitudes que você teve quando você tentou ajudar. Se você acha que ajudou e foi o seu melhor, agradeça, né, a Deus porque você teve a possibilidade, né, de dar o seu melhor por aquela pessoa. Se você acha que teve algo que faltou da sua parte, né, desculpe-se com Deus. Peça a Deus para ter misericórdia que você deveria ter feito melhor por aquela alma, né? Porque assim, galera, a gente tem que refletir, porque é, por exemplo, né, eu e minha esposa, eu vou contar um pouquinho aqui da nossa história. A gente passou uma história aí meio chata, meio transtornada, sabe? Meio puxada. Porque teve pessoas que sentiram, né, de ajudar a gente. Só que a questão é que essas pessoas, eles ajudam, mas eles querem, né, que você faça, você viva conforme o padrão deles. Por exemplo, a gente estava na estrada, viajando de bicicleta, não tinha onde ficar, como eu já contei no canal. E essas pessoas nos ofereceram um lugar para ficar. Só que a questão é o que? Você vai morar na casa de outra pessoa, você tem que respeitar os limites daquela pessoa, né? E então foi isso que aconteceu, né? A gente tinha nossos vícios, nossos problemas, largamos para tentar, né, seguir o padrão de vida de outras pessoas. Porém, não teve assim tanta facilidade, né, galera? Como quem passa por vícios sabe que não é do dia para noite que a gente vai largar dos vícios, certo? Eu já faz cerca de 10 anos que eu tenho esses vícios, né? E eu já tive vícios bem piores. Eu adquiri esses vícios para tentar me desvencilhar dos outros vícios, sabe? Graças a Deus eu tenho conseguido, né? Os outros vícios eu não tenho usado, né? Há pouco mais de 5 anos. E agradeço a Deus todos os dias porque eu tenho essa perseverança, né? Tô conseguindo manter o foco e se Deus conseguir ainda tempo de eu sair dessa vida aqui, eu conseguir largar, eu largo. Se eu chegar ao fim da minha vida e ainda estiver viciado, eu acredito que isso não vai fazer muita diferença na minha salvação. Por quê? Porque na Terra existem vários tipos de erros disponíveis para serem cometidos. E existem erros extremamente graves que prejudicam a vida de outras pessoas. E eu acredito que, por exemplo, se fosse eu, né, analisando outras pessoas, eu pararia para pensar se essa pessoa cometeu algo que prejudique outras pessoas, se ela, né, tem uma chance de salvação, se ela merece. Porque uma pessoa, na minha visão, né, pelo menos a minha visão, uma pessoa que tem vício, mas que o vício dela não atrapalha a vida dela cotidiana, ela sabe se comunicar, tem, né, o foco que é Cristo, sabe que Cristo é a salvação, né? Tem consciência disso, respeita a palavra e busca aprender mais, está sempre mais perto de Deus, né? Se esforça para melhorar diariamente, mas não conseguiu vencer o vício, não significa que a pessoa vai perder a salvação. A pessoa perde a salvação pelas atitudes, pela forma que trata o próximo, pela forma que age com os animais, com a natureza, com o próprio corpo. Claro, fumar é uma coisa errada, eu estou estragando meu corpo, mas se a gente parar para refletir, como eu estava dizendo, eu não estou fazendo tanta maldade fumando. Tem tanta gente fazendo coisas bem piores aí pelo mundo, né, galera? Então eu acredito que Deus ele é misericordioso e cada um de nós vai ter a chance que merece, né, galera? E falando sobre esse assunto que eu tava ali, a gente tem que, né, refletir se vale a pena, né? Quando a gente for dizer assim, não, vou ajudar esse casal porque estão passando uma necessidade assim, assado. Se você for fazer algo por alguém, galera, faça, mas não espere algo em troca, né? Você tem o direito de fazer, você faz algo por alguém que você quiser, mas as pessoas não pensam da mesma forma que você e nem sempre vão retribuir aquilo que você espera, certo? A pessoa não vai se tornar santa, a pessoa não vai se tornar um pastor da igreja, vai fazer o passo a passo que você fez na sua vida só porque você, né, arrumou um lugar para ela ficar, arrumou um lugar para tomar um banho, para dormir, para comer. Claro, tudo isso é muito bonito, é muito especial, uma atitude dessa, é linda. Mas aí você depois chega a uma situação, né, que nem aconteceu com a gente, de depois dizer assim, ah, mas agora não tem mais como vocês ficar aqui.
Quando a gente foi para aquele local, a gente falou que a gente tinha nossos problemas pessoais, que a gente brigava bastante. Inclusive, perguntaram por que a gente estava na estrada e a gente falou isso. A primeira coisa, que a gente estava na estrada porque a gente brigava demais. A gente sempre foi bem sincero, bem realista, a gente discutia demais, as pessoas ouviam nossas discussões, aí a gente não conseguia parar em lugar nenhum, porque sempre tem alguém reclamando que a gente briga. A gente acaba tendo que sempre se mudar. E aí, graças a Deus, depois de tudo isso aí, a gente conseguiu, né, conviver melhor. Pra vocês verem como é que é as coisas, né? A gente teve que passar na mão de outras pessoas, conviver com outras pessoas, tentar largar vício, para depois conseguir conviver os dois juntos sem se brigar tanto e mesmo assim tendo vício, né? Mas Deus, ele é maravilhoso, né? Ele sabe todas as coisas. E aí hoje eu pergunto, galera, pergunto para você que tá aqui assistindo, você acha que Jó, quando ele chegou nessa situação, ó, estou de fato cercado de zombadores. Quando ele disse isso aqui, galera, o que vocês acham que ele estava dizendo? Ele estava onde nesse momento? Eu acredito para mim que ele estava próximo da família, né? Perto de alguém ali que era um familiar dele, porque como ele estava nas suas últimas, né? No caso, estava sofrendo muito, já estava desgastado. Então ele não tinha condições de estar andando para longe, que ele estava muito fraco e tudo, né? Então ele estava próximo da família. E quando ele diz isso, estou de fato cercado de zombadores, eram pessoas que estavam debochando dele, sabe? Rindo dele. Por quê, galera? Porque ele estava suportando, buscando ser fiel, mesmo quando todos estavam dizendo que não tinha mais sentido o que ele estava fazendo. Quando a própria consciência dele dizia que ele estava viajando na maionese, ele continuava na batalha. Ele continuava focado, acreditando que Deus era o caminho, né? Que sempre Deus é o caminho. Então, é isso que eu digo pra você. Né? Como que aconteceu com a gente? A gente brigou, claro, a gente teve nossos problemas, mas Jó, ele brigou com todo mundo brigou com ele, todo mundo falou um monte de coisa pra ele. A mulher dele falou pra ele: por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Que não sei o que, começou a falar um monte pra ele. Por que ela falou isso, galera? Porque eles já estavam se discutindo há tanto tempo, ela já estava naquele clima pesado há tanto tempo que ele não queria abandonar Deus e ela queria que ele deslargasse e ficava naquela peleja até que ela cansou e falou pra ele: morre logo. Pra vocês verem, galera, pra pessoa dizer pra ele morrer, porque ela já estava fadigada dele mesmo. Então foi eu e minha esposa, a gente chegou numa situação dessa, de brigar mesmo, discutir bem feio mesmo, sabe? E a gente não se largou, a gente não se abandonou. Assim como o Jó, ele não desistiu. E a gente não vai desistir, sabe, galera? Porque a gente sabe que no fim Deus tem a vitória pra gente. E é isso que eu digo pra vocês. Você passa dificuldade com a sua família, com a sua esposa, com as pessoas do seu lado que você gosta, mas não desista. Não abandone essa pessoa. Porque é depois de passar a dificuldade, é depois da vaca magra que vem a vaca gorda. Então é isso que você tem que pensar. Mesmo que vai ser difícil, quanto mais difícil for, melhor vai ser o resultado. Assim foi com Jó. Mais difícil ele passou no fundo do poço, se esquentando, ou cortando, arrancando suas feridas com um caco de telha, de tanto sofrimento que ele estava passando. E eu pergunto para vocês, vocês acham que ele estava numa família que era um mar de rosas, uma família perfeita, uma família que vivia em oração e jejum e ouvindo louvor 24 horas? Não. Ele estava passando uma peleja forte, uma batalha difícil. Quando a Bíblia diz peleja, a Bíblia não diz uma família que é puro silêncio, que é pura paz, pura harmonia. Não. É muita peleja mesmo. Entende, galera? Então é isso que eu digo para vocês. Deus, ele procura os errados para fazê-los certos. Ele não quer certos para aperfeiçoá-los. Os certos já estão certos, ele quer os errados. Tá entendendo? Que você acha que você é muito errado, que você é cheio de defeito, que Deus não vai ter misericórdia de você, você está bem enganado. Os mais errados é quem foi salvo por Cristo. Os mais errados foi por quem Cristo se entregou. Então é nisso que eu peço para você refletir, tá?
assim como nós, também Jó era falho, Jó era humano. E mesmo que ele foi uma pessoa exemplar, mas não pode dizer para mim que ele era perfeito, porque fosse perfeito ele nem tinha ficado na terra. Então ele tinha defeito assim como todos nós, e como ele passou ali, que ele mesmo diz: eu estou de fato cercado de zombadores. Ele já estava numa situação insuportável, tá certo? É isso que eu peço para você que lê Bíblia, você que prega a palavra. Antes de você pregar qualquer coisa, você tem que ler o conteúdo que você está pregando. Porque olha aqui, a Bíblia, a história de Jó, ela tem tanta coisa. Jó é incapaz de responder a Deus. Ah, Jó, ele passou por muita situação, galera. Muita situação. E a Bíblia, muitas vezes vocês acham que, Jó só passou a dificuldade e depois ele ficou bem. Não, olha o tamanho da história de Jó. Jó defende a sua integridade. Então quer dizer que, olha aqui, ele já estava passando dificuldade aqui, já estava defendendo a integridade. O que, que é? A integridade é o caráter, né? A boa índole. E com certeza já tinha alguém falando algo demais dele. Jó medita sobre a brevidade da vida. Alguém já tinha falado alguma coisa para ele naquele outro versículo e ele ficou, né? Ficou nervoso e teve que defender a sua. Descreve a sorte do perverso. Vamos ler aquele capítulo lá que eu fiquei até curioso, galera. Ai, Deus, ele é maravilhoso. Se puder, não esquece de se inscrever, comentar, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar. Tá certo, galera? Eu não achei mais. Jó defende a sua integridade. Eis que tudo isso foram os seus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós e sabeis também, eu o sei, não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante a Deus. Ou seja, ele já está aqui e já veio se defender. O que falaram para ele antes? Vamos ver aqui. Dissolve a autoridade dos reis e uma colda lhe cinge os lombos. Ao sacerdote leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz cambalear como elébrios. Ou seja, galera, pelo que eu entendi aqui, parece que eles estão falando, né, sobre o nosso Deus, né, ou sobre o que o Jó pregava, né, que Jó pregava sobre Deus mandar as pessoas, né, passar pelo deserto, passar pela dificuldade, e ali eles começaram a criticar, como assim um Deus que manda, né, passar pelo deserto, passar por isso. Mas vamos ler um pouquinho antes para nós entender melhor. Qual dentre todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deixar debaixo não se reedificará. Lança na prisão, e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força da sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar.
aos conselheiros leva-os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Viu, galera? Ó, que mesmo ele tá dizendo, ó, com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Então, como eu tava dizendo pra vocês viram? Eu nem ia ler isso aqui, ó. Eu nem tinha pegado isso daqui, né, antes. Não tinha lido essa parte aqui antes. Eu li agora porque eu fiquei curioso para entender esse contexto, esse texto aqui, ó. E o que que acontece? Ele tá dizendo aqui, ó. Seus são os que erram e os que fazem errar, galera. Entendeu? Todos são dele. Claro, nem todos serão salvos, principalmente os que fazem errar, né? Tem que ver porque o que que eles fazem para a pessoa errar, né? Principalmente esses que fazem as pessoas errar, que pode ter uma consequência bem desagradável no final. Então vamos vigiar. Então Jó respondeu: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas, eu sou irrisão para os meus amigos, e que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Irrisão, tá certo. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Viu, galera? Ó, no pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Ou seja, a pessoa que está ali pensando em alguma coisa, né? Está na dúvida, há desprezo para o infortúnio, que acabava desprezando o que é certo. Se tu ficar na dúvida, né, do que tu vai fazer, o desprezo do infortúnio vai ser, tu vai automaticamente tu vai deixar de fazer o que era o melhor, né? O que é mais certo. Se tu ficar pensando muito, talvez tu deixe de fazer o que é mais certo. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam, né? Que é quando a pessoa já tá ali, já tá querendo cometer o erro e só falta um deslize, né? E aí tu começa a ficar na dúvida, já foi o teu deslize. Só a dúvida já é o deslize que já faz com que tu caia, né? Mas é isso, galera. Aqui Jó defende a sua integridade, né? Que ele tá defendendo o que ele pregou, galera. Se vocês viram aqui, eu li com vocês, né? Eles estão falando que Deus é. O Jó fala sobre as pessoas ir para o deserto, para as pessoas viverem no deserto, que é o que ele prega, né? Ele comenta com as pessoas o que ele sabe, né? Ele acaba falando sobre isso e aí as pessoas dizem, mas como uma pessoa que vai dizer para os outros que vai para o deserto, que vai andar cambaleando, vai andar com fome e vai ser salvo, isso é salvação, e não sei o que, as pessoas começaram a criticar ele sobre isso e é que ele vem se defender, né? Então é isso, galera. Foi isso que eu entendi. Se alguém sabe, né, melhor que eu, entende melhor que eu a Bíblia, quiser deixar aí um comentário, uma coisa para ajudar, para edificar aí, tá certo? Agradecemos, pedimos que se inscreva, compartilhe, ative o sininho, deixa o like. Essa aqui é a guerreira da batalha, galera. Ó. Essa aí foi lá pro Uruguai comigo. Essa foi lá pro Uruguai e voltou. Aí, ó. Essa Bíblia eu tenho ela há 10 anos, galera. Há mais ou menos uns 10 anos. Eu tinha passado por dentro de uma clínica de reabilitação, né, para dependentes químicos, que eu já fui dependente químico. Hoje, graças a Deus, como eu falei no meio do vídeo aí, eu consegui parar com a química, né, galera? Mas eu ainda tenho os vícios aí, que é outras coisas que é menos destrutível, que me afasta da química, né? E é isso, né? Eu gosto de falar pra vocês sempre a realidade, não escondo nada aqui no canal. Por quê? Porque um dia vocês podem saber, escutar uma história. Ah, porque aquele casalzinho tava fazendo isso e aquilo lá, e eles falam no YouTube que eles são isso e aquilo. Então eu já prefiro mostrar a verdade aqui para que nunca ninguém venha me criticar, né? Nunca ninguém venha me condenar, tá certo? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Terceira vez eu acho que eu tô falando, a quarta, né? Não esquece de deixar o like, compartilhar e comentar alguma coisa aí pra dar um engajamento no canal aí, né, galera? Essa aqui ainda vai ser relíquia um dia.
10 anos já. E quando eu tava falando pra vocês, eu passei nessa clínica de habitação e fiquei um ano. E quando eu saí, eu tinha perdido um monte de roupas minhas, galera. Escutem bem o que eu tô dizendo pra vocês. Eu perdi um monte de roupa minha, perdi um monte de coisa. E quando eu saí daquele local que eu voltei pra minha casa, da minha madrasta, eu comecei a procurar no porão e pensei, por nada tem alguma coisa minha aqui de roupa. Fui procurando e procurando e procurando. Meu padrasto, ele catava mais sucata, né, que ele trabalhava com isso. E no meio desse saco de coisa, eu abri um saco e achei um saco de roupa meu. Não, minto, desculpa, galera. Foi um engano meu. Foi na frente da minha casa, eu me lembro. Que um dia não me lembro se foi alguém que deixou, se foi meu padrasto que achou no porão, né? Mas eu lembro que nesse dia eu peguei esse saco de linhagem, abri ele e tava essa Bíblia aqui, ó, em cima das roupas, galera. Olha só, escutem bem, essa Bíblia tava em cima das roupas. E eu tirei a Bíblia e tal, né? Fui lá, guardei no quarto, guardei as roupas e tal. Depois de um tempão, galera, passou um tempão, eu perdi todas as roupas que estavam dentro daquele saco de roupa. E eu deixei essa Bíblia com aquelas roupas durante um ano. Não sumiu nenhuma peça de roupa, não sumiu nada de dentro daquele saco que eu deixei com a Bíblia. E quando eu tirei as coisas de dentro do saco, deixei a Bíblia separada, as coisas, as roupas sumiram tudo. Sumiu todas as coisas e ficou só a Bíblia. É incrível, né, galera? E hoje, até hoje eu tenho um monte de roupa aí que nem era minha, que eu ganhei na estrada, tudo. Tem um monte de coisa que não era meu, as minhas coisas eu perdi, um monte de coisa estragou na enchente, sabe? E a minha Bíblia, por incrível que pareça, foi e voltou comigo, passou na enchente, não molhou, galera. Não molhou, tá? Eu vou dizer pra vocês, eu sou bem descuidado com as minhas coisas e realmente acaba estragando às vezes. E esse aqui, olha, estragou a capa, né? Mas olha por dentro como ela tá. E eu quero dizer pra vocês que esse aqui eu ganhei de uma pessoa muito especial na minha vida. Uma pessoa que fez muita diferença, né? Que ele tem um jeitão assim bem turrão, uma pessoa difícil assim parece de lidar, mas quando você conhece ele de verdade, você vê que ele é uma pessoa humilde. É o Mondek, né? O Mondek lá do Desafio Jovem de Criciúma, não sei se ele trabalha lá ainda. É, mas o Oswaldo Mondek lá, ele mora lá no Renascer, um amigão, gente fina. Que ele me ensinou muita coisa, né, galera? Me ensinou a ter mais paciência, ser mais calmo, né? Evitar ficar nervoso, ter autocontrole, né? Assim como vocês podem ver, eu tô sempre com a mão em movimento, fazendo um gesto, alguma coisa, porque eu tenho essa imperatividade que é por conta do que eu passei no passado, sabe? A dependência química, as coisas, e aí a gente acaba pegando algumas manias, algumas coisas que parece que não sai da gente, a gente tenta, mas não melhora. Mas Deus, ele é maravilhoso, né? Ele sabe todas as coisas. E eu só quero agradecer você aí que tem acompanhado. E desejo a todos aí muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Tudo de bom aí na vida de cada um. E é isso, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. E fiquem todos na paz do nosso Criador.